Olá pessoal, está começando mais um episódio do Conforto Zero. Toda quinta-feira um novo episódio no ar, às 19h30, sempre uma nova história, um novo empresário. Mas hoje estamos aqui com um muito especial, José Donizete Pfeiffer. Hoje o assunto é agro. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Vem comigo que nós vamos tirar ele da zona de conforto. Te acompanho nas redes sociais, o seu estilo de vida. Você é um misto de família, trabalho, uma talagada e outra, parmeira, comida raiz. E eu acho muito legal porque seus valores são muito claros. E eu queria saber qual é a sua visão de futuro da nossa sociedade, onde os valores aos poucos estão se perdendo. Um valor aqui, outro ali. E você sendo um cara que tem como princípios Deus, família, o trabalho. Qual que é a sua visão sobre isso? Para onde a gente está caminhando? Veja bem, eu sou muito otimista quando se fala de Brasil, em primeiro lugar. Acho que a gente é uma nação jovem, temos grandes desafios, temos diferenças culturais, religiosas, né? É comum, eu sempre falo, o Brasil são vários Brasis dentro de um só. Então eu vejo uma dificuldade maior de você se organizar com tudo isso. E infelizmente, para ajudar a dificultar um pouco, a gente não tem um projeto de país, você não tem um partido político ou alguém que queira uma união dessa sociedade, bem porque políticos gostam de divisão. Então essa é uma dificuldade. Mas a gente olhar para um futuro, que eu sempre falo a respeito disso, e um futuro a gente define em algumas gerações. Eu vejo isso muito bom, com um futuro promissor para o Brasil. Nós temos um povo trabalhador, um povo guerreiro. Era comum você ouvir falar o Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Argentina. Não existe essa possibilidade, porque nós não ficamos esperando de governo. Muito pelo contrário, os populistas têm aí, acontecem essas coisas, mas a gente percebe que o povo brasileiro é um povo empreendedor. Ele quer trabalhar, ele quer ganhar o seu sustento. E eu acho que o resgate da família é fundamental para que isso aconteça. Infelizmente, a gente tem perdido um pouco disso, tem terceirizado um pouco essa coisa, né? Às vezes esperando que escola, que governo ou que alguma coisa se faça. E não, na realidade eu acho que a gente precisa resgatar essa coisa de família, que é fundamental para que realmente a gente tenha um projeto de país e de querer algo melhor para todo mundo, com todas as diferenças que a gente tem. E entender que essas diferenças faz parte da nossa formação. E essas diferenças, sejam elas religiosas, culturais, mas eu vejo a nível de Brasil, a um médio e longo prazo. Eu sempre costumo falar que nós, que nem da minha idade, a gente quer coisa para ontem, mas é impossível. Mas nós estamos caminhando para isso. Vejo, sim, um futuro muito promissor aos mais jovens. A gente já vê que não se aceita coisas que no passado ou algum tempo atrás se aceitava. As pessoas estão querendo alguma coisa diferente. E acho que a gente caminha para isso. Mas quando o senhor faz uma crítica, querendo ou não, ao governo, e ao mesmo tempo o senhor cita que é uma questão nossa e não do governo, qual que é a participação de fato do governo nisso, diante de tudo que está acontecendo na sociedade? Então, por exemplo, o trabalho, né? Eu até citei, né, que o senhor está sempre lá com a mão na massa. Acredito eu que em muitas situações ali o senhor não precisaria estar lá, mas o senhor faz questão de estar lá, né? E a gente vê isso não sendo fomentado, né? De repente, eu estou inserido numa família em que, naquela família, é incentivado o trabalho, e de repente eu tenho uma legislação, uma regra que eu não posso trabalhar. Dificulta, entendeu? Então, assim, qual é o real peso do governo dentro de situações do dia a dia que a gente até tenta ir contra, mas o governo não colabora? Bom, em primeiro lugar, que o governo é aquela história, né? Eu não sou específico, assim, uma crítica forte a um governo, e sim ao modelo político do Brasil. O modelo político, acho que quase que no mundo dominante, você não tem um modelo para país,
para o povo, e sim um modelo de poder. Eu quero estar no poder e aí eu quero agradar um contingente fazendo aquele tipo de coisa. E nós somos uma sociedade. A partir do momento que nós, como sociedade, determinarmos aquilo que a gente quer, né, aquilo que serve de modelo e que é o ideal de família, de costumes, nós vamos emplacar um governo nesse tipo. Então, começa por a gente ter a ideia de que precisamos votar, mudar, eleger alguém, não estar contente com ele, colocar um outro no lugar. Eu acho que passa por esse processo. É um processo mais demorado, por isso que eu falo de gerações, mas é o processo mais viável, porque nós vamos determinar aquele governo que nós queremos ter. Então, a partir desse momento, esse governo ele precisa fazer o que nós, como sociedade, queremos e não o que ele quer impor. Então, a partir do momento que a gente conseguir mudar esse conceito, você já começa a ter uma outra visão e um outro caminho para essa sociedade. E eu acredito que esse momento ele está caminhando a passos curtos, às vezes não perceptíveis, né? Que a gente não consegue ter uma ideia, que nem eu falei, a gente quer essas mudanças para ontem, mas eles acostumam a avançar de uma maneira não tão rápida que a gente queria, mas ele está nesse sentido. Tem que ser de dentro para fora, né? Começar do ambiente que a gente está inserido. O senhor falou que o senhor tem esperança no Brasil, nunca perdeu esperança no Brasil, eu também não, nunca perdi. Mas a esperança ela é totalmente diferente de esperar, né? Exato. O que não pode é esperar do governo. Você tem que ter esperança que as coisas vão dar bem, mas tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E é aquilo que eu procuro fazer, é aquilo que eu faço lá, incentivar as pessoas que estão comigo, incentivar a pessoa que está do meu lado. É o trabalho de formiguinha. Exatamente, você falou tudo, você matou a pau. Eu não posso esperar que você mude as coisas para mim. Inclusive esse programa seu, nessa zona de conforto zero, é super importante para isso. Eu não posso esperar que o governo me dê alguma coisa. Eu tenho que colocar um governo para lá para administrar alguma coisa, correto, e nós temos que fazer nossa parte. Por isso que eu falo, o resgate da família é fundamental, porque a partir do momento que a gente resgatar essa concepção de família, que todos nós tenhamos esse propósito, desses costumes, nós vamos conseguir realmente mudar essa coisa de dentro para fora, que nem você falou. Perfeito. Para qual caminho que os pequenos produtores rurais estão seguindo? Por exemplo, no segmento que eu estou inserido, né, uma notícia que já vem do último ano, né, sobre, por exemplo, as notas fiscais para produtores rurais. Para nós que estamos inseridos na contabilidade, é algo totalmente difícil de aplicar na prática. Então, por exemplo, agora, a partir de março, os pequenos produtores que faturaram nos 2 últimos anos, ou 2023 ou 2024, 360 mil no ano, que dá uma média de 30 mil por mês, que dentro do agro é pouco, sim. Tá? Eles estão obrigados a nota fiscal eletrônica. E a partir de janeiro de 2026, era para ser esse ano, mas foi prorrogado. Sim. Todos os produtores rurais, todos, né? O pequeno mesmo, que fatura ali o seu sustento, basicamente, emissão de nota fiscal eletrônica, que demanda o conhecimento técnico, o sistema, o computador, o certificado digital. Assim, qual que é a intenção? Isso mostra que está seguindo por um caminho onde só os grandes vão sobreviver e os pequenos vão ser tirados fora? Qual que é a sua visão de dentro do negócio sobre os pequenos? Eles vão sobreviver? Como que está isso? Com toda certeza, muita dificuldade, porque você não tem internet, você não tem esse conhecimento. É aquilo que você falou, é uma agricultura de subsistência. E essa situação, infelizmente, é um modelo que a gente tem de governo hoje, de tentar taxar, de fechar todas as coisas, ao invés de cortar gasto, ele buscar arrecadação na onde talvez nem tenha. E isso vai fazer com que esse alimento fique mais caro, porque o cara vai ter que contratar uma empresa, ele vai ter que ter todos esses gastos aí para ele tentar sobreviver. Uma outra maneira seria as cooperativas fazerem um papel de cooperativas, de repente, e fazer uma associação desses produtores. E aí, eu não sei se poderia funcionar dessa maneira, ter essa condição dessa emissão dessa nota fiscal a partir dessa cooperativa. Tipo uma família grande de um número de produtores na qual essa nota fiscal saísse dali. Seria uma possibilidade de resolver esse problema. Mas dentro dessas condições de você cada vez dificultar mais o acesso
a esse mercado, você vai, com toda certeza, tirar pequenos produtores do mercado, você vai tirar pessoas que produzem uma quantidade gigante de alimentos, principalmente hortifrutigranjeiros, que são bem mais dentro daquilo ali, e que demanda de quantidade de pessoas e de áreas pequenas. E o custo é muito alto, que nem a gente falou. Isso daí, esses custos adicionais aí, vai ter um encargo bem pesado no orçamento deles. E para o pessoal de casa entender, então, normalmente esses pequenos produtores, eles vendem tudo para uma cooperativa que normalmente é centralizada essa venda? A ideia seria essa, mas existe uma dificuldade, porque a gente sabe que tudo é moroso. Você pega um pequeno produtor, vamos dar um exemplo, você pega um pequeno produtor que tem uma plantação de alface. Para ele levar esse produto em uma central para fazer distribuição com nota fiscal, vai perder qualidade. E aí é totalmente diferente do que o cara que coloca em um carro, em um carrinho, numa bandeja e consegue comercializar aquilo. Então, a qualidade, com certeza, não vai ser a mesma, porque você vai ter toda uma dificuldade. Eu acredito que o sistema ele deveria flexibilizar esses valores, tá? Pelo tamanho, pelo faturamento e pela condição, porque acredito que inclusive o governo vem sofrendo aí com essa infração de alimentos, que na realidade é uma outra coisa que não é um desabastecimento, mas sim custo Brasil. E isso aí, inserindo mais esse problema, você só vai estar aumentando esse custo Brasil. Perfeito. E muitas pessoas acabam até se aproveitando disso, né? Então, com recorrência, alguns pequenos produtores que tiveram acesso a essa notícia, eles entram em contato com a gente no escritório, sabe, apavorados. Nossa, agora preciso emitir nota, como que eu faço? Eles prestam serviço. A gente entrou numa linha que a gente não atende essa demanda. A gente já direciona, apesar de a gente não ter estabelecido nenhuma parceria com o sindicato rural daqui, né? Que eu não sei, mas pelo que eu ouvi na rádio e tudo mais, eles estão prestando esse tipo de assessoria, eu direciono para lá. Né? Porque primeiro que é o público-alvo, segundo que eles vão ter um custo mais reduzido, né, do que se eu fosse fazer isso. Então eu estou direcionando, eu falo, olha, entre em contato pessoal, provavelmente eles têm algum programa, alguma situação mais rentável, né, para esse tipo de situação, emissão. A gente não tem aqui, eu nem pego, porque eu acho uma sacanagem, de verdade. Você vê que a pessoa não tem condição nenhuma de fazer, como que você vai pegar e cobrar para fazer aquilo? É uma situação complicada. E você tem que cobrar, é seu trabalho. Com certeza. E outro ponto que você falou também que eu achei curioso, e de fato é o que a gente vê dentro do nosso contexto aqui, vem acontecendo, pequenos ataques a quem realmente não vai gerar nenhum tipo de renda. Parece que é só para atrapalhar o pequeno, né? Inclusive agora esse fuzuê que deu do Pix aí e tudo mais, que né, deu preocupou todo mundo. Mas você vê, assim, uma questão, vamos ir no pobre, em quem tem uma baixa renda, e a pergunta é para quê, entendeu? Tem tanta outras demandas a serem fiscalizadas, né, observadas, né? Enfim, a gente acaba vendo isso. Os pequenos, às vezes, pagando por algo que não vai gerar em resultado nenhum, a não ser terror e pânico, impactos na economia, que foi o que a gente viu. Por exemplo, a questão do Pix, né? Só essa notícia aí que durou menos de uma semana gerou uma queda de 15% na movimentação de Pix a nível Brasil. Sim. Ou seja, quantos negócios foram desaquecidos por causa de um boato? Deixou de ser feito. Sabe, uma notícia espalhada. Assim, não dá para entender. Infelizmente, isso acontece por uma falta de estrutura de governo. Né? Que a gente está falando dessa tentativa de arrecadar a qualquer custo. E isso daí pode ocorrer um desabastecimento, porque você veja bem, se essas pessoas não conseguem emitir nota, não conseguem vender o produto dele, não conseguem chegar, ou por uma dificuldade falar, olha, eu vou parar com isso, eu vou largar a mão de plantar isso, por conta dessa dificuldade e desse custo, isso pode ajudar a encarecer o alimento, que vem na contramão do que o governo está tentando fazer. Ele está tentando baixar o custo, mas se ele está atrapalhando a produção, que é o que está acontecendo, e é o que vai acontecer, eu não estou dizendo que tenha que abrir mão, mas tinha que ter um limite menor aí, que você não precisa emitir nota, que você simplesmente cobre um valor X para esse cara atuar no mercado, para ele vender o produto dele sem precisar esse custo. Um exemplo, tá? Você fatura lá, vamos colocar lá 10 mil reais lá, você vai pagar um X fixo, independente de você emitir nota ou não. Seria uma saída do que você fazer com que ele entre em um caminho, em uma rota, e você desestimule ele a produzir.
Muito pelo contrário, nós precisamos estímulos para as pessoas produzirem. Que nem você falou, nesse caso do Pix. Isso é o reflexo de um governo que gastou mais do que devia e, de repente, ele se vê na necessidade de tentar arrecadar a qualquer custo, a qualquer forma, e aí ele parte para cima dos pequenos e das pessoas que têm menos oportunidades por conta disso. Porque você sabe que lobby de grande dificilmente você vai atingir. Concordo com tudo que o senhor disse, inclusive a sua ideia é genial. Vamos lançar aqui agora o MEIR, Microempreendedor Individual Rural, que é o que acontece com as empresas. Exatamente. Existe o MEI, que o pequeno empreendedor abre lá, uma vez só ele faz, paga mensal fixo, tem um limite de faturamento, que ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando for para pessoas físicas, acabou. Ou seja, o pequenininho ali consegue começar. Opa, cresci, aumentei o faturamento agora, eu tenho condição de pagar um contador, emitir uma nota, pagar impostos e tudo mais que vem no pacote completo quando você tem uma operação. Então, uma situação igual essa que você falou, um exemplo, um MEI do produtor rural, aí seria maravilhoso. Não, perfeito. E outra coisa, você vai estimular ele a crescer. E organizadamente. Não é que você vai massacrar o cara lá sem poder ele sair do lugar. Ele vai ter um tempo, quase que uma incubadora para aquele negócio, porque ninguém nasce grande, né? E é bom que não nasça, porque a maior parte dos tombos vem de quem começa lá em cima, e a partir disso daí ele vai determinar o tamanho que ele precisa e que ele pode, que ele tem a competência. Ah, não, eu posso sair agora, eu já tenho um conhecimento de mercado, eu já tenho um conhecimento do que eu estou fazendo e partir para um negócio grande. Se ele já entra hoje, eu não sou produtor rural, eu não sou nada, eu quero fazer um trabalho daquilo lá, vou levantar todos os custos, eu começo a analisar, peraí, não, vou deixar meu dinheiro aplicado lá, a Selic mais 2% e não vou fazer mais nada. Que é o que o governo está sinalizando para todo mundo hoje. Perfeito. Recentemente, o dólar passou dos 6, isso gerou muita especulação, né? Na verdade, sempre gera, mas muitos leigos olham isso de fora sem ter noção do que está acontecendo de fato. Então, é comum que as pessoas associam a subida do dólar como uma coisa ruim, a queda do dólar como uma coisa boa. Outras, na situação que está hoje, bateu um pouco abaixo dos 5,90. O dólar está a 5,90, está caro a gasolina, está caro isso, está caro aquilo. Ela tem normalmente noção pelas coisas que ela consome e outras elas ficam sem entender. E também tem uma visão de quem exporta está ganhando dinheiro e quem não mexe com isso está perdendo dinheiro. Quais são os reais impactos de uma movimentação positiva ou negativa no dólar, tanto no agro como para as pessoas que estão na ponta aqui dessa cadeia? A movimentação, toda a movimentação que acontece, ela é negativa. Seja ela para alta ou para baixa. Porque o exportador é o seguinte, hoje eu estou vendendo e eu não sei o preço que vai estar amanhã. E bem porque a formação desse preço, normalmente quem exporta, vamos colocar lá um exportador de soja, por exemplo. Os ingredientes da soja, a maior parte são componentes importados. Então, é só uma troca de lugar. A movimentação da moeda ele traz um impacto negativo para todos os setores. Você pega um importador, puxa vida, eu vou comprar com o dólar mais baixo e vou esperar subir. Você tem que criar o seu mercado. Essa oscilação da moeda, ela é horrível porque você não consegue ter preço, você vai ficar fora do mercado, você não sabe se está caro, se está barato. O impacto maior de uma oscilação na moeda são nas taxas de juros, porque quando existe uma desconfiança no mercado na qual a moeda nossa, né, o real acaba desvalorizando, existe um impacto na curva de juro e uma expectativa de alta, e isso aí vai trazer um custo maior ainda. Então, toda vez que você bagunça o mercado, não é bom para ninguém, nem para exportador e nem para importador, ninguém ganha com isso. Todo mundo perde. Entendi. E tem a questão também no agro do mercado futuro, né? Que é onde o senhor atua. Como que funciona o mercado futuro? Para o pessoal de casa entender, né? Acontece muito assim, por exemplo, você hoje fechar um negócio de algo que você vai entregar talvez só ano que vem, e aí você vai praticar o preço que está o dólar no ano que vem, ou como que funciona essa jogada no mercado futuro? O mercado futuro é super interessante, eu acho que isso daí é uma realidade, nós produtores vamos ter que aprender muito com isso. Na realidade é o seguinte,
esse mercado, que é o mercado de B3, que é o mercado de papel, que a gente chama, ele só existe porque nós, produtores, fazemos que ele existe. E eu sempre falo, a gente já entra comprado. Por que você já entra comprado? Porque você produz, porque você tem um produto. Então, esse mercado futuro, ele te dá uma oportunidade de você determinar o momento que você vai vender. Por exemplo, eu vou plantar, vamos falar de alguma coisa que está no nosso radar agora. Nós vamos colher a soja, nós vamos plantar um milho safrinha, tá? Agora na colheita. E esse milho safrinha ele é colhido em setembro. Então eu tenho o mercado futuro já comprando para setembro. Então eu posso dar uma olhada lá nesses preços e olhar para o que eu vou fazer agora. Espera aí, o preço está razoável, estou com uma margem legal, eu posso entrar vendido lá nessa época. No milho safrinha não é o caso do dólar, não é o câmbio, seria diferente da soja, depois a gente fala um pouco. Mas eu posso fazer uma venda lá, levantei os meus custos todos aqui, verifiquei que existe essa possibilidade, faço a venda lá, travei o meu preço. Se chegar lá, esse preço tiver maior ou menor, aquele preço eu já fechei. Então eu já garanti uma rentabilidade. E existe, mais do que o mercado futuro, existem as opções. Ah, não, mas eu imagino que o preço em setembro, só para dar um exemplo, se hoje ele tivesse em torno de R$70, eu imagino que em setembro nós vamos ter dificuldade, falta de chuva, um monte de coisa que eu estou analisando aí, esse preço pode estar mais alto. Eu posso comprar uma opção de venda que chama-se put, que eu vou garantir os R$70. Eu vou pagar lá tipo 5, 6... né? Exato. Não, é mais ou menos, porque ela conta pela quantidade de dias. Uhum. Como a gente está bem longe do vencimento, então você vai pagar 4%, 5%. Funciona quase que um seguro. Então eu garanti aquele preço de R$70. Se chegar lá em setembro, o preço foi para 80, beleza, maravilha. Eu garanti o meu 70, aqueles 3, 4 reais ele vai virar pó e eu vou vender o meu milho por 80. Se o milho chegar lá, teve uma super produção, caiu para 60, eu vou ganhar aquele spread de R$10. Gastei uns 2 ou 3, então eu recebi 7. Só que as pessoas não sabem muito como funciona esse tipo de coisa. Eles têm medo que seja um risco e o risco é muito baixo. Isso aí a gente tem que encarar como um seguro. Isso aí é um seguro tão importante quanto o seguro que você faz de produção. Agora, nós temos que aprender a lidar com ele, Rafael, porque o que acontece? Todo mundo vai ficar esperando para comprar de você na época da colheita. Você sabe que a gente tem dificuldade de armazenamento, não tem lugar para guardar tudo, nós temos dificuldade logística, nós, os produtores rurais, a maior parte está com dificuldade financeira, então é aquela coisa, preciso colher e vender. Então, compradores estão esperando nessa oportunidade para fazer o negócio. Agora, o mercado futuro ele vai propiciar você a determinar o tempo que você vai vender. Muito antes, né, do que você colheu, né, o que você faz, ou até um tempo depois. Então, o mercado futuro ele é extremamente necessário para que a gente faça isso aí. No caso da soja, que você me perguntou a respeito do dólar, é possível travar um dólar futuro para a época. Uhum. Então, você trava o valor da soja e mais o valor do dólar. Ou você pode travar só o valor. Ah, não, eu acho que o dólar vai oscilar bastante, deve subir bastante. Qual é o nome de operação? É Trust? Não é, né? Não, é mercado futuro mesmo. É mercado futuro mesmo. E hoje existem vários bancos fazendo isso. Agora, nós produtores rurais, nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Bem porque, que nem eu falei, esse mercado só existe por conta disso. Um outro detalhe. O mercado ele é um cabo de guerra. A maior parte dos preços eles são balizados por esse mercado, pela B3. Então, você vai vender milho, não, o preço caiu lá. Se você não participa desse mercado, esse cabo de guerra fica sendo puxado ou manipulado por um lado só. Por exemplo, eu sou comprador de milho, eu quero que esse preço no físico caia. Eu posso entrar no mercado da B3 e vendido, tá? Eu entro vendido pesado lá na B3, esse preço cai durante o tempo que eu quero, eu compro esse milho
ou o produto que seja, o milho, o boi, no mercado físico, saio do mercado e ele volta normal de novo. Então, nós produtores vamos ter que aprender a atuar esse mercado para que esse cabo de guerra possa ficar equilibrado. Então, o senhor tem uma skill especial, diferenciada aí em estar inserido não só no agro, no físico, mas também na questão na B3, né? Sim, é Poucos necessário. estão lá. Pouquíssimos. A gente tem que fazer isso porque eu sempre falo o seguinte, às vezes você ouve falar assim, olha, da porteira para dentro eu sou eficiente. Da porteira para fora é a hora que você não interessa mais para você, que você já vendeu, carregou, colocou no caminhão. O mercado financeiro, ele é tão importante quanto você regular uma plantadeira, quanto você acertar o time, que não adianta você simplesmente ficar fazendo o seu melhor lá dentro, produzindo, porque tem esse mercado que regula. Inclusive, é uma coisa que eu venho falando sempre, existe uma coisa chamada mercado, o Deus do mercado. Esse é um Deus. É um Deus muito mais palpável do que outro. Eu sou católico, sou religioso, mas esse Deus ele é palpável, ele derruba governo, ele faz você ganhar ou você perder. Não importa. Ah, não, mas não teve colheita. Esse mercado, ele tem uma sintonia própria e você vai ter que aprender até a leitura desse mercado para você sobreviver no negócio. E hoje ele não tem, acabou aquela coisa de que não produziu em um lugar, algum lugar vai estar produzindo. E outra coisa, dados. Os dados eles são colocados o tempo inteiro. Ah, não, está faltando produto agora. Não, mas nós temos produto para chegar até a próxima safra. Então assim que funciona. Antes de começar o programa, a gente estava falando do nome Conforto Zero, né? Que aqui a nossa ideia não é trazer histórias bonitas, né? Até o senhor falou, a história bonita é fácil de contar, né? É difícil contar as difíceis. E no agronegócio, principalmente o senhor falando de todas essas habilidades aí com o mercado futuro, que é um diferencial aí que minimizam as possibilidades de perda, porque todo negócio tem risco. Não é porque você tem essa técnica que está isento do risco, o risco ele faz parte do negócio, inclusive quanto maior o risco, maior a oportunidade de ganho, né? Então, empresários mais arrojados, investidores mais arrojados, normalmente estão expostos a grandes riscos, né? E então, no seu caso, é uma questão de conhecimento não só técnico no campo, mas também uma visão empresarial, uma visão de mercado financeiro, né? E diante de tudo isso, qual foi aí, de repente, uma grande dificuldade, uma das maiores dificuldades que o senhor já passou ao longo desses anos, que veio como aprendizado que o senhor gostaria de compartilhar? Então, eu acho que realmente conhecer esse mercado, sabe? Foi a grande dificuldade. E ele está inserido no seu dia a dia e eu acho que, voltando ao assunto do agro, só para dizer, e essa foi essa dificuldade que a gente venceu, você falou de empresário. Infelizmente, eu sempre repito esse tipo de coisa, a gente saiu de produtor rural para empresário rural, né? Que o sistema criou você, empresário rural hoje, sem esse conhecimento da parte administrativa financeira, tá? Então hoje nós temos uma bela de uma eficiência na parte de produção, né? Somos super produtivos. O Brasil hoje sem subsídio nenhum consegue produzir, consegue sobreviver. Se atrapalhasse menos era melhor ainda, né? Governos, falta de logística, falta de armazenamento. E a gente então mostra a nossa grande capacidade de produzir. Agora nós precisamos ter uma capacidade de administração, nós precisamos voltar ao banco do colégio para realmente trazer esse conhecimento. Porque éramos produtores rurais, e eu sempre falo isso, que o sistema ele acabou criando uma situação para você, na qual você era produtor rural. E o que você vende para um produtor rural? Só para colocar mais ou menos ali. Produtor rural para o homem do campo, você vende uma botina, uma calça sem marca, né, um chapéu e alguma coisa. Quer dizer, você vende R$200 para o cara. Agora, você criou um empresário rural. Poxa vida, o que você vende? Uma botina de marca, uma calça de marca, uma camisa de marca, um chapéuzão de marca e uma Dodge Ram. Agora a Dodge Ram. Então, acabou, né? Financiada, mas tá lá. Então, o sistema empurrou você para aquilo ali. E você hoje, você tem que filtrar isso.
ver o que é importante da sua propriedade, daí entra a parte administrativa e a parte financeira, tá? E dentro desse conceito, esse sistema ele empurrou você para dentro disso daí para te vender, né? É que nem um shopping, ele faz uma promoção lá para vender. E o ser humano ele é competitivo, não é diferente. O produtor rural ele quer ter um trator maior, uma caminhonete maior, uma área maior, sem saber se ele está ganhando mais. Então, em primeiro lugar, ele é buscar esse conhecimento financeiro, que ele é tão mais importante do que qualquer outra coisa da parte produtiva. Então ele tem que acertar essas duas coisas para que elas andem bem. E principalmente nos desafios que a gente está sendo cada vez mais lançado com as taxas de juros hoje de mercado. Então está ficando cada vez mais difícil. E uma outra coisa, nós precisamos acordar e olhar para o seguinte: qual é a possibilidade dos preços continuarem atrativos se você aumenta a área produzida e aumenta a produção, né? A minha produção é em torno de 10 mil sacas de soja. Se eu ampliar essa área aí, provavelmente eu vou estar aumentando a produção, esse preço não deve continuar caindo, não deve continuar subindo. Então, acho que é importante a diversificação do negócio, não ele reinvestir tudo que ele ganha no negócio dele. Eu acho que ele tem que melhorar, ele tem que buscar uma condição melhor, né, do equipamento, sempre analisando taxas de juros, analisando momentos de compra e diversificar. Diversificar, eu falo o seguinte: você ganhou uma grana, compra um terreno, constrói um lote, aluga uma casa, você ter aonde você poder fazer diferente, ou mesmo dentro da atividade ter outras fontes de renda. E o mercado financeiro ele acaba propiciando isso para você. A partir do momento que você tem conhecimento, hoje você tem excelentes empresas que você pode comprar participação nela, que seriam ações, receber dividendos. Então acho que não estou dizendo que você não tenha que crescer, mas um crescimento organizado e planejado, para que você não saia de uma situação. O cara planta 100 alqueires, no ano seguinte 200, 250 e totalmente alavancado. Então, tudo isso pode trazer um desconforto de uma coisa errada lá na frente. Então, eu vejo que a maior dificuldade que eu tive durante todo esse tempo foi conciliar esse conhecimento financeiro e esse conhecimento administrativo para dentro do negócio. Deslizou bastante, então. Com certeza. E falando sobre essa empresária, esses produtores que estão se tornando empresas, né, que realmente começaram com essa concepção que era um produtor, agora me dei conta que sou um empresário. A gente tem bastante empresas, muitas empresas familiares, assim como produtores rurais de família, né? E como que o senhor enxerga o problema da sucessão dentro do agro, né? O que os produtores mais erram quando o assunto é sucessão para transferir um negócio rural, um agronegócio para os filhos? Olha, excelente pergunta. Isso daí é uma tecla que eu venho batendo já faz algum tempo, um bom tempo. Como as famílias elas tiveram um ganho nos últimos anos aí, né, de condição financeira, a maior parte, ou quase, vamos colocar mais de 90%, mandou seus filhos para fazer uma faculdade, né, para buscar um conhecimento maior dentro daquilo que ele já tem. O filho do cara, de um produtor rural, ele é agrônomo, é veterinário, é zootecnista, já ele tem essa acesso a essa condição técnica, porque você tem essas pessoas de cooperativas, né, os vendedores. Então, isso daí está sendo o grande gargalo dessa transferência. Não que o cara não tenha que fazer o que ele não gosta, ele tem que fazer o que ele gosta. Uhum. Mas a principal desafio e o grande desafio é a parte administrativa. A não ser que ele contrate alguém, né, para fazer essa parte, essa gestão financeira. Porque hoje, mais do que qualquer outra época, a gestão financeira é o grande gargalo desse negócio continuar prosperando, continuar crescendo ou se regularizando. E na prática, você vê novas gerações assumindo o negócio dos pais? Ou você também vê na mesma medida produtores vendendo para outros produtores, saindo totalmente do negócio porque não teve quem
quem ficou para dar continuidade? Não, eu vejo muita coisa, essa sucessão ela vem acontecendo, mas como sistema, o sistema da modinha, do oba-oba, ele acaba empurrando esses novos jovens que estão chegando no negócio, essa facilitação de crédito, de um monte de coisa, indo... Porque quando você pega, assim, da minha geração para trás, foram as pessoas que construíram patrimônio. Naquela época, qual era a regra? Você gastar menos do que ganha. Então, você construiu patrimônio, você comprou terra, você tem um patrimônio. E essa nova geração que vem assumindo, eu não estou desdenhando deles, mas muitas vezes eles vêm com uma facilidade muito maior hoje de acesso ao crédito e não teve a dificuldade dos outros que tiveram lá atrás, que foi no braço, que foi na dificuldade e um monte de coisa. E acha que simplesmente vai entrar, financiar e vai dar tudo certo sem um conhecimento financeiro, que é o que eu estou falando. E hoje nós temos um grau de endividamento gigantesco no agro por conta disso. Bem porque é o seguinte, não percebeu ainda, mas essa superprodução que acontece, né, isso daí é bom para dois tipos que se aproveitam disso no sistema. Governo com segurança, né, nos preços de inflação de alimento e as empresas que comercializam esse alimento. Por que eu falo isso? Qual é o teto dessa empresa que comercializa alimento? É o bolso do consumidor. Então, ela não pode vender muito mais caro, porque senão ela não consegue vender. Mas ela consegue achatar na cabeça do produtor e manter o spread dela alto ou até aumentar o spread, porque ele acaba suportando, ele vende muitas vezes com prejuízo, que você sabe disso, e acaba carregando aquela dívida, empurrando para frente, o ano que vem eu tiro e continua produzindo. Então, essa superprodução é bom para isso. Por isso que eu falo, o fato de você ter um conhecimento financeiro, olhar mercado futuro, fazer um planejamento, que é o principal de tudo, levar as contas em dia, para que você tenha esse crescimento organizado e que você passe essa fase, né, dessa transição familiar que você falou de uma maneira melhor, de uma maneira mais sólida e que isso tende a crescer para que não se perca no caminho, que tenha que vender uma propriedade, que tenha que sair dela, que nem tem acontecido muito. Perfeito, isso aqui foi uma grande aula para quem está nos assistindo, independente se está inserido no agro ou não, mas que tem uma empresa na mão e que em algum momento vai precisar de um sucessor. Isso é algo que realmente, hoje tem se falado mais sobre isso, né? Então hoje é mais divulgado sobre planejamento sucessório, sobre holding, sobre sucessão em geral, né? Os empresários estão um pouco mais atentos, mas eu sei que por muito tempo esse assunto não foi falado e o empresário só descobria na hora que ou estava velho, ou quando morria, ou quando já não dava mais tempo, porque isso não dá para fazer às pressas, né? De uma forma em cima da hora, tem que ser planejado, né? Não, com toda certeza. E depois muitas vezes se esquece desse detalhe. Muitas vezes você ensina o básico, o produto. Aí eu vou, no caso do agro, né? Eu vou ensinar o meu filho a trabalhar com trator, a produzir. Ele está ótimo, até melhor do que você, porque tem um equipamento melhor, né? Com coisas mais atuais. Tá. Aí, tudo aquilo que você levou uma vida inteira para aprender, dando cabeçadas dentro da parte financeira, ele não tem aquele conhecimento. E o pior, ele vai estar exposto a um mercado que hoje engole mesmo qualquer coisa. E essas situações, essas armadilhas que eu falo, que o sistema coloca, né, eles estão soltos por aí. Puxa vida, você vai no primeiro lugar, você pega uma feira. Uma feira, por que uma feira é em maio? Porque você terminou a colheita, você tem a sensação que você está rico. Aí o banco manda você para lá, olha, crédito pré-aprovado, um monte de coisa, trator daquele tamanho, trator com isso, trator com aquilo. Bom, quando estava aí há uns 2 anos atrás, o que se vendeu de drone, as pessoas têm dificuldade de lidar com o equipamento dele, comprando drone. Você vê os vídeos aí. E a rede social virou assim uma coisa que todo mundo está, nossa, fazendo coisas erradas ali e postando e achando até bonito para aquilo. Mas então você percebe que o sistema ele é muito forte em cima dessa situação. Agora, nós precisamos filtrar tudo isso e ver o que é importante e o que se precisa ser feito. Legal, o senhor tocou bastante no assunto educação financeira e dentro da sua família, o senhor é pai da Carol Pfeiffer, que é reconhecida não só no Brasil, mas
Na América Latina aí é uma das grandes influências no segmento, né, educacional, né, também. O Shark Tank, o pessoal de casa agora vai saber quem é, né, a Carol Pfeiffer. E o fato de o senhor ser pai dela, que é uma grande influência, né, uma figura pública, isso tem algum tipo de impacto na sua vida, no seu trabalho? Tem algum tipo de responsabilidade, pressão sobre isso? Ou são duas coisas totalmente desconectadas? Ou vocês trabalham em conjunto em algumas situações, em algum empreendimento? Vocês têm algum tipo de ligação nesse sentido? Não, é bem desconectado. A gente conversa bastante, sempre tem muito, mas é um caminho que ela seguiu, que ela segue, né? E sempre que eu posso, eu estou ajudando ela em alguma coisa e isso daí é fantástico, né? Então, ela já dentro desse programa, os meus 3 filhos, eu tenho 3, tem a Carol, tem o Kim, que é ligado ao mercado financeiro, e tem a Cissa, que é o mercado de exportação de produtos, que é a parte dela, é a parte jurídica. Legal. Então, ali a gente abre um leque de conversa para todo mundo. Embora a gente não tenha negócios nenhum, né, fechado com eles, cada um segue o seu caminho, mas com certeza sempre a gente está aprendendo com eles e está passando coisas para eles que ajudam a melhorar isso para frente. A vida é uma escola o tempo inteiro. Isso para todo mundo, para quem está começando e para quem não é que está terminando, mas alguém que já está com bastante caminho andado. Bastante bagagem, né? O senhor sabe que sonhar não custa caro, sonhar grande também não custa caro. Eu acho que deve. Paga o mesmo preço, deve, né? A Carol é uma convidada sonha aqui do podcast, então a hora que o senhor estiver no churrasco com ela, fala para ela, fui no podcast lá, legal. Empreendedorismo, está começando agora. Dá um empurrão pra gente lá. Legal, deu assim, pode deixar. Valeu. Agora a gente já está partindo para o fim aqui. Recentemente, comentei sobre a questão do Pix, né? Isso gerou algo nos brasileiros que, para quem está no mercado financeiro, é muito comum: especulação. O mercado financeiro tem uma grande influência da especulação, né? Em todos os sentidos. E o brasileiro ele teve acesso recentemente, mas ele nem percebeu o que estava acontecendo. Então, como eu citei, teve uma queda lá de 15% na movimentação do Pix por causa de uma notícia. Depois veio um vídeo que aí o pessoal recuou. Agora os brasileiros estão com a sensação que tudo pode. Na verdade, estava tudo igual. Sempre foram fiscalizados, monitorados, mas está todo mundo achando que está tudo 100%, pode sonegar à vontade, pode fazer tudo errado. Eu não sei o que acontece, mas é essa a sensação. Então você percebe que tudo o que aconteceu, nada passou de uma especulação, né? Coisa que o senhor está muito habituado todo o tempo. Então eu queria que, com toda a sua sabedoria e conhecimento sobre isso, o senhor explicasse para o pessoal o que é uma especulação e como que uma simples notícia, um simples índice que foi divulgado pode impactar o mercado em geral, inclusive trazendo impacto na mesa do trabalhador, da carne que ele compra, o alimento que ele compra, só por uma notícia e uma especulação. Na realidade é o seguinte, eu sempre falo que a especulação, você tem que filtrar. Isso daí é uma capacidade que você vai ter que adquirir para fazer. O que é especulação? Boataria. Mais ou menos que nem uma fofoca. Você solta uma fofoca gigante lá, você às vezes atrapalha a vida da pessoa, às vezes, né, conturba tudo esse tipo de coisa. Mas a especulação, ela ganha, e hoje com redes sociais, uma dimensão gigantesca, vira uma bola de neve imparável aí, e acaba acontecendo das pessoas tomarem decisões em especulação. Esse é o momento que você tem que estar fora. Espera aí, eu não vou comprar nada em um momento de especulação. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo muito interessante para você de uma especulação que ocorreu no início da guerra da Ucrânia. Quando teve o início da guerra da Ucrânia, se especulou muito forte de que ia faltar fertilizantes no mercado. Tá? E esse boato correu pesado. Os fertilizantes tiveram um aumento de 100, 150, 200%. Muitos produtores compraram isso. Não, vai faltar fertilizante, a gente vai ficar sem plantar, aquela loucura. Porque a especulação é isso aí, é tocar o terror. O grande lance do negócio é o cara tocar o terror para ele ser o salvador da pátria. Mas não da pátria dele, porque ele vai ganhar dinheiro com isso. O especulador ganha dinheiro tocando o terror. E é o que aconteceu com o Pix, com um monte de coisa, e que nem aconteceu com o fertilizante. Aí, nessa época, eu lembro que os vendedores vinham na fazenda, tá? Não, o senhor vai ficar sem comprar, porque não sei o que. Eu falei, eu coloco menos. Não vou pagar esse preço. Deixa lá, eu vou comprar na época que for plantar. E isso, sempre as coisas são antecipadas.
Então eu vou comprar antes, eu vou colocar menos fertilizante. Não, mas o senhor não está entendendo. Não vai ter fertilizante. Eu falei, então eu fico 1 ano sem plantar. Essa conta não fecha. Você tem que filtrar aquela situação. Espera aí, não é simplesmente comprar que nem maluco. Que nem aconteceu na pandemia, por exemplo, que se via as pessoas saindo que nem maluca, comprando tudo no mercado. Parece que na época foi papel higiênico, que foi um grande problema. Então, a especulação, você não tem que tomar decisão nenhuma com isso. Nem de vender e nem de comprar. Então, inclusive os commodities, eles bateram recorde em 2022, não foi? Foi. Eu tenho aqui que a soja bateu 116, milho 61. Não, a soja 192, isso aqui é preço atual. Então só para o pessoal de casa ter uma noção. O auge da soja, 192, hoje está 116. Ela chegou a bater mais de R$200. Bateu mais de 200. Na máxima. Milho 95, o trigo 129. Hoje o trigo está em 73. Boi gordo aqui, 333. É o que está mais ou menos hoje. O boi gordo não teve muita influência daquilo lá. Foi mais o milho, principalmente o milho. O milho por quê? Porque a Ucrânia é um grande player de produtor de milho. Ah, não, mas para você ter uma ideia o que é especulação. Na época se especulou milho, eu entrei vendido em mercado futuro, tá? Milho nesses preços, eu falei, tô vendido. Vendi mercado futuro esse ano da soja com 1 ano de antecedência. Eu lembro que foi em fevereiro, março, eu vendi a 180, porque o futuro estava a 180, e aí as pessoas, não, mas soja vai a 250. E quando acontece a especulação, se perde o equilíbrio. O que eu sempre penso? O seguinte, qual é a possibilidade de alguém comprar do outro lado com esse preço tão elevado? Quanto tempo suporta essa compra? Porque você está elevando um valor sem levar em conta do outro lado. Você tem que se colocar no lado do outro comprador. A especulação, ela distorce tudo. Eu entrei vendido, depois quando eu estava colhendo soja, no ano seguinte, né, eu entrei vendido em março, quando eu estava colhendo soja em fevereiro do ano seguinte, a soja estava 140. Então, foi um impacto assim, gigante dentro disso. A especulação, se você conseguir entender como está acontecendo, você consegue tirar proveito dela, mas não sair comprando qualquer coisa. Você quer ver um outro detalhe? Nessa época, com os preços da soja nesses patamares, do milho nesses patamares, o produtor formou fila para comprar trator. O trator dobrou o preço porque não tinha para entregar. E aí, qual é a possibilidade de você conseguir negociar com uma empresa que não tem para entregar? Se eu tenho alguma coisa, estou vendendo para entregar daqui 5 meses, eu vou colocar um preço provável que esteja. Então, se você assinou um contrato para receber daqui 5 meses, você está consolidando esse preço. Então, é uma outra loucura. Distorceu o mercado, esse pessoal acabou comprando produtos caros na expectativa de que a soja ficasse dos 200 para cima e do que o milho ficasse dos 90 para cima. E hoje você tem uma realidade de um trator caro, de uma colheitadeira caro e com os preços das commodities no que estão hoje. Esse é um problema do endividamento. Então as decisões elas não podem ser tomadas em uma época de especulação. Uma época de especulação, eu acho que a prudência é o seguinte, não fazer negócio. Se você tiver uma noção do que é especulação e querer tirar proveito daquilo ali, você pense no proveito financeiro e não uma compra e uma situação dessa. Com certeza você vai perder dinheiro. Que aula. Era isso. Obrigado. Donizete, R$2 ou uma pergunta desconfortável? Uma pergunta desconfortável. Se pensou um pouquinho, tá bom. O Brasil é um dos países com mais recursos naturais do mundo, é conhecido como o celeiro do mundo, mas também ele é muito conhecido pelos seus escândalos de corrupção, políticas mal estruturadas, né? Até falamos um pouco sobre isso hoje. E se você pudesse sugerir uma política pública para mudar, transformar, no sentido positivo, o agronegócio e o Brasil, qual seria essa sua sugestão? Só para contextualizar, eu acho que infelizmente essa situação da corrupção, eu acho que ela não é uma corrupção pontual de governo. Eu acho que nós temos que mudar a nossa cultura. Eu sempre falo que o elefante ele não nasce pesando 3 toneladas, ele é um embrião. E a corrupção é aquela corrupção nossa de pagar para entrar em uma fila, de pagar para não ser multado. E a gente sempre olha, é aquela corrupção de milhões, mas ela replica lá. Então nós precisamos começar a mudar embaixo
que é aquela coisa de dentro para fora, para exigir que aquilo não aconteça. Eu lembro uma vez de um cara conhecido e tal, que ele pregava que, olha, puxa vida, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, eu não aguento mais a corrupção do PT, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas ele era um cara que estava inserido em cima de alguma coisa que não era certa. Só que é o seguinte, é tão estranho no Brasil que o cara acha que a corrupção dele é do bem. E aí, isso desanda, vai embora. Eu acho que para mudar o Brasil, eu acho que a gente está trilhando algum caminho. Investimento maciço em cima de educação. Educação. Se a gente pudesse ter as escolas aí hoje, tempo integral, isso aí seria uma ajuda muito grande para a gente mudar a expectativa. Eu acho que investimento em cima de educação, nós vamos corrigir tudo. Nós vamos corrigir a nossa... Com toda certeza, o aumento populacional, você vai corrigir problema de doença, de segurança, de um monte de coisa. Investimento em cima de educação, porque você vai dar condição para o ser humano, para a pessoa se estabelecer e procurar os seus horizontes. E menos Estado e mais a liberdade de escolha. Perfeito posicionamento, concordo também, porque se existe um governo corrupto é porque de cima para baixo existem mais corruptos embaixo. São empresas corruptas, pessoas corruptas que aceitam e que começa pequeno. Esses dias, na semana passada, para ser específico, eu postei um vídeo, foi uma crítica a um corte de um trecho da novela das 9, que viralizou entre os contadores. Eu não assisto novela, mas são dois personagens que eles estão ali numa mesa e o empresário, ele sugere, acho que pro sócio dele, ele fala assim, liga lá pro contador, aquele que faz a contabilidade criativa, pra ele dar um jeitinho, mas assim, coisa pequena, não vai dar nada, não vamos prejudicar ninguém, é coisa pequena ali, a gente só precisa mudar os relatórios, porque se o nosso investidor vê que tá tudo bem, tá dando lucro, ele não vai encher o nosso saco, vai dar tudo certo. E aí o que aconteceu? O nosso Conselho Federal se posicionou, um monte de contador se posicionou, falando que como assim? Vocês estão diminuindo a classe, contabilidade criativa não existe, não sei o quê. De fato, contabilidade criativa é um termo usado para o ilícito e tudo mais, mas nos Estados Unidos não aprende na faculdade, é maquiar, né, os relatórios, né? Não existe. Aí eu fiz um vídeo ali, reagindo ao corte, falei, pessoal, eu vou fazer uma crítica, mas ela é diferente. Eu vou falar meu posicionamento sobre esse vídeo aqui, mas não vou falar sobre contabilidade criativa, eu vou falar sobre essa realidade que está sendo falada aqui, que a gente está em uma sociedade que faz as pequenas coisas achando que é pequeno que pode. Então, se eu roubo pouco, tá tudo certo. Se eu altero pouco, tá tudo certo. Se eu faço um negócio que não vai prejudicar ninguém, tá tudo certo. E assim, a gente vira uma máquina de corrupção e depois a gente quer criticar quem tá lá em cima. Exato. Então, esse vídeo me chamou a atenção porque ele mostra uma realidade não da contabilidade, mas da sociedade que a gente está inserida em diariamente a gente tomar atitudes que parecem ser pequenas e tá tudo certo. Depois a gente quer reclamar, quer encher o peito para reclamar do corrupto que tá lá em cima, né? Então não faz sentido. Por isso que eu concordo com o que você falou, que é isso. Não, exatamente. Eu acho que é o seguinte, veja bem, nós precisamos retomar aquilo que se tinha no passado, que é confiança. Eu tenho que confiar no seu trabalho. Eu não tenho que verificar se o seu trabalho está certo ou está errado. Eu tenho que eu sempre falo isso. Eu busco hoje parceiros que eu estou trabalhando hoje, que eu tenho extrema confiança. Não só nas pessoas que trabalham comigo na fazenda, mas nos meus parceiros de negócio. Eu tenho que ter confiança de que o cara que vai trabalhar lá, que normalmente o meu é terceirizado, a logística da soja que vai até o armazém, do cara que vai com o caminhão, vai carregar aquelas 20 toneladas, elas vão chegar a 20 toneladas lá, o cara não vai tirar quilos e alguma coisa no caminho. Eu tenho que confiar em quem eu vou vender o meu boi, de que o cara vai me pagar o peso correto e não eu ter que ir lá no frigorífico e ficar olhando se aquele peso está certo ou está errado. E ele, por outro lado, tem que ter confiança de que ele está comprando um produto comigo que é aquilo que eu estou vendendo. Nós precisamos criar confiança, nós precisamos dar confiança e nós precisamos ter ética. Eu acho que essa é a palavra fundamental. Eu posso ganhar milhões de reais em um negócio, desde que você saiba o que você está fazendo. E não aquilo que você falou, coisinhas pequenininhas. A coisa mais constrangedora que tem é você saber que você foi enganado, que você é enganado.
Olha o constrangimento enorme que a gente tem de você comprar alguma coisa que não tem o peso, que não tem a qualidade. Então, o constrangimento que é de você chegar, quando você está falando de arrecadação, que você falou de pagar imposto, de você pagar imposto e saber que esse dinheiro está indo para pagar um show patrocinado para alguém lá de nada, ou um salário de 400 mil reais de alguém que não trabalha. Então, esse constrangimento que precisa acabar. Não precisamos ter políticas igualitárias nessa divisão. Todo mundo precisa fazer parte desse bolo. Esse bolo ele precisa crescer, mas você precisa ter o seu ganho pelo merecimento. E pelo merecimento, se você estuda mais, se você trabalha mais, você vai ganhar mais. Eu sempre falo de uma coisa, outro dia conversando até com a Carol a respeito disso, o tamanho das pessoas. Cada um tem uma necessidade. Até eu dei um exemplo para ela de um cara que fica no semáforo pedindo uns troquinhos lá. Qual é a necessidade desse cara? A necessidade desse cara é uma marmita, é um corote de pinga, uma bituquinha lá do baseado, alguma coisa. Bateu aquilo, ele vai embora. Eu falei, Carol, vamos fazer uma continha básica. Se o cara trabalhasse 8 horas por dia, ganhando 20 centavos por cada abrida e fechada de semáforo lá, nós chegamos a uma conta que ele ia ganhar 4, 5 mil reais por mês. Mas não é a necessidade dele. Ele não vai mudar aquilo. Então, cada um tem uma necessidade. Eu tenho uma necessidade do almoço, eu tenho uma necessidade do almoço da janta, eu tenho uma necessidade de ganhar dinheiro para a semana, eu tenho a necessidade de fazer patrimônio. Então, cada um vai achar a sua necessidade e dentro dessa necessidade é o que ele vai receber e não querer construir um patrimônio na conta de outras pessoas. E isso daí nós precisamos mudar essa ideia. Essa questão da confiança ela é realmente importante. Todo o conteúdo que eu gero relacionado a impostos, algo nesse sentido, eu sempre recebo comentário nas redes sociais, né, de críticas assim, falando sobre imposto, né? Ah, mas pagar imposto é crime, sonegar é solução. Ah, mas vou pagar imposto, o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. E de fato, a gente tem esse problema, né? Pagar imposto é caro, ele só é caro porque a gente sabe da maneira que ele é mal administrado. Você não tem ele de volta. Se eu deixo de pagar ou se eu faço errado, eu sou o criminoso da história. Então, assim, eu faço a minha parte, mas eu tenho que cobrar que faça a parte deles também. E aí entra o peso da sociedade, né? Sim. Eu tenho que pagar, fazer a minha parte, ok, mas eu vou cobrar, eu vou pegar pesado, eu vou escolher melhores políticos, melhores administradores, porque senão a gente vai ficar nesse ciclo eterno, né? Por isso que é importante a ética e a vontade. Eu posso ter um cargo de ganhar 400 mil reais, mas eu tenho que devolver isso aí. O que é caro? Caro é uma coisa que você paga e não tem. Uma vez até conversando com um amigo meu, eu lembro que na época ele tinha... a gente estava falando a respeito disso, e naquela época ele tinha importado um BMW, que era $70 mil. E ele falou assim, não, mas caro é o meu carro. Eu falei, é caro se você se propor aí de um ponto a outro que um Fusca faça a mesma coisa. Sim. Agora, se você pretende ir com todo o conforto, com pompa, um monte de coisa, ele está te agradando, ele não é caro. Então, é a mesma situação do cara que pretende ganhar mais. Se você se esforça, se você corre riscos, se você está no negócio, é que nem a gente às vezes escuta umas coisas aí assim que não tem nexo, né? Puxa vida, um Neymar ganha milhões e uma professora ganha só isso. Não é a culpa do Neymar e nem da professora, né? O cara tá num ponto, numa característica, não estou defendendo ninguém. Acho que professores deveriam ser muito mais qualificados, deveriam ser muito melhores remunerados. Essa distribuição ela tá errada, mas não são coisas compatíveis, não dá para se comparar esse tipo de coisa. Então, a estrutura de tudo isso é diferente. Aí você tem um funcionário público que você não cobra dele, você não cobra retorno dele, e aí dá uma estabilidade, então ele também não te entrega. E aí falta um monte de coisa, que é o que a gente está acontecendo hoje, que nem você falou, que as pessoas se sentem mal de pagar imposto. Eu acho que a partir do momento que se ele vesse o dinheiro dele, né, sendo bem colocado em educação, em saúde, em segurança, ele não teria problema nenhum em contribuir com isso. Perfeito. Essa colocação sobre o salário do Neymar não vai muito longe. Existe uma mancha entre o empresário e o empregador, né?
que já é um pouco natural, né? Muitas vezes o empregado tem aquela sensação de, puxa vida, eu estou produzindo, estou trabalhando, eu ganho X e o meu patrão ganha Y, né? Existe essa comparação, né? Sim. E nem vamos olhar para tentar explicar isso aqui, mas existe essa comparação. Aí, a gente tem um governo que parece que fomenta essa guerra entre empresa e empregado. Por exemplo, aquela proposta lá da escala, lá 4x3, 3x4, não sei. Visivelmente é algo para colocar dois lados um contra o outro. Porque se o empresário tenta defender o lado dele, não, mas o cara, ele tá olhando só pro umbigo dele, não tá olhando do nosso lado, não é uma empresa humanizada, não sei o quê. E o empregado na posição dele também. Também, quando eu gerei conteúdo, nossa, o que eu fui esculachado, porque, cara, como assim? O empregado, ele tem não sei o que direito. E você vê os dois lados ali, degladiando. E é uma notícia que gerou uma guerra ali, e nem uma lei, é só uma possibilidade e tal. Já virou aquela guerra. Então dá a impressão que a gente está inserido num ambiente onde sempre vão fomentar esse tipo de comparação. Não, na realidade é o seguinte, você veja bem, essa guerra de pessoas, né, de posição social, ela sempre existiu e, quer dizer, foi se criado lá, porque os políticos, é aquilo que eu falei, eu sempre falo esse tipo de coisa. O político, ele sempre tenta dividir. Por quê? Eu dou um exemplo que é dentro do meu negócio. Qual é a forma mais fácil de você conduzir 200 cabeças de gado? Dividir em lote de 20. Qual é a mais fácil de você conduzir uma população dentro do que você quer? Você criando essas divisões, negro contra branco, norte contra sul, isso e aquilo, o trabalhador contra... Verdade. Aí você tem um discurso para cada ali. Bem, porque é o seguinte, se eu perder um boi de 20, eu tenho 19 para segurar. Se eu perder um boi de 200, escapa tudo. Sim. Então é o seguinte, ele tem um discurso próprio para cada ponto. E essa desunião faz com que você ande para trás. Eu acho que é o seguinte, nós estamos inseridos no mercado, a empresa tem que dar bem para eu garantir o meu emprego. O meu negócio só vai bem se o meu funcionário estiver estimulado a trabalhar e a ganhar. Então é o seguinte, a transferência de renda, ela tem que ser divisão. Bem porque essa leitura que você está falando, às vezes, de alguns governos que pregam isso daí, você não pode distribuir renda se você não gerar renda. Então, o princípio é gerar renda para esse tipo de coisa. E vai por aí. Eu acho que é o seguinte, o melhor caminho que existe é o seguinte, se você fazer bem feito o que você faz, você ter a liberdade de trabalhar onde você quer. Às vezes, eu já tomei algumas pancadas aí em função principalmente de funcionarismo público. Não, porque nós passamos num concurso, porque isso, porque aquilo, porque ganhando pouco, fazer greve, não sei o que e tal. Você não é obrigado a ser funcionário público. Você pode ser o que você quiser. Se não está legal aquilo ali, peça demissão. E se não é competente, vai para uma empresa que te paga mais. Agora não, vai botar a população como refém, vou fazer piquete, fazer isso, fazer aquilo. Então, existem algumas coisas que elas precisam ser mudadas, que a consciência das pessoas, que eu acho que elas têm que, tem que evoluir para esse tipo de coisa. Bem porque se você entrar todo mundo, que é um país, dentro de uma canoa e cada um ficar puxando para um lado, não vai para lugar nenhum. Donizete, obrigado pela sua presença, pela aula. Essa conversa foi muito construtiva e a gente busca realmente isso, trazer essa reflexão, essa visão macro da coisa, né? Trazer também uma visão dentro das especialidades, como eu falei, a primeira vez que senta aqui alguém do agro, né? E ainda mais você com uma vasta experiência que tem em tudo. Com certeza aí foi muito edificante para todos nós. Obrigado mesmo. Eu agradeço e estou à disposição. Se precisar de alguma coisa que a gente possa ajudar, e estamos aí. Obrigado, viu? Ok. Pessoal, esse foi mais um Conforto Zero. Toda quinta-feira, às 19h30, um novo episódio. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto.